Gabigol não vem mais para o Corinthians. Sem um acordo financeiro com o clube carioca, a nova diretoria do Corinthians resolveu encerrar as tratativas e ir em busca de outros jogadores no mercado para a posição. A indefinição do Flamengo em negociar o jogador neste momento também foi outro fator que pesou para o Corinthians, que gostaria de contar com o Gabigol no início da pré-temporada. O elenco retorna aos treinos no próximo domingo. O Corinthians considerou a proposta apresentada ao Flamengo muito boa e considerava a operação viável financeiramente, mas não enxergou vontade do clube carioca em avançar na conclusão do negócio neste momento. A tratativa direta com o Gabigol não teve influência na desistência do Corinthians. Apesar de deixar a negociação, o Corinthians mantém boas relações com o Flamengo e não fecha as portas para negociações futuras entre os clubes. A possibilidade de uma troca, que a gente até comentava aqui, Fausto Vera por Thiago Maia e Mateuzinho, foi descartada nesse momento. O Corinthians fez certo, Mauro César, em dar um ponto final a essa ilusão de Gabigol no Timão, Gabigol no Corinthians? Mas o Corinthians não fez nada, só fez fumaça, não fez nem proposta para o Flamengo. Hoje falei de novo com algumas fontes do Flamengo, não chegou proposta nenhuma. Proposta é proposta, não é conversa, é palavras ao vento, ou como diria o grande Paulo Tuori, né? Letras formam palavras, palavras que formam frase, frase tendo ideias. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, disse que tinha conversas adiantadas. Conversas adiantadas, ou seja, vender ilusão para o torcedor do Corinthians. Acho que o torcedor do Corinthians que acreditou, ele deve, se ele tiver hoje o mínimo de autocrítica, ele vai falar, pô, me fizeram de bobo, cara. Me fizeram de bobo, me tapearam, porque o cara que acreditou, que se empolgou, ele foi iludido, não houve uma proposta concreta, não houve nada, ficou só nessa falação, fizeram uma coisa, assim, eu acho impressionante a omissão do Flamengo. O Marcos Braz foi na posse do presidente do Corinthians, o presidente do Corinthians falando publicamente sobre o interesse no jogador, não apresentou uma proposta, nada concreto, nada, olha, a proposta é essa aqui, te paga tanto em tanto tempo, vou te dar um jogador, tem esse, tem aquele outro, isso é proposta. Conversas, não conversa adiantada, isso não adianta. Proposta é proposta, né? O jogador, olha, o jogador vale o valor X, eu não vou pagar a multa, isso não tem como, mas eu ofereço você, digamos, eu dou 15 milhões de euros, eu tenho tanto para receber do Boscardo no meio do ano que eu vou vender para o PSG, eu te dou X, eu te ofereço tal jogador, que eu tenho direito a X% desse atleta. A gente falou aqui do Yuri Alberto outro dia. Então, olha, eu tenho X%, eu te dou o meu percentual do Yuri Alberto, repasso o contrato, ele vai jogar pelo seu time, eu pago tanto no ano que vem, estou encalacrado aqui, mas eu tenho dinheiro a receber, vou ter um novo patrocinador, então vai entrar uma grana, eu vou pagar tanto para você, eu quero o jogador. Essa é a minha proposta, tanto. Isso é proposta. Agora, só palavras jogadas aí para a imprensa, formaram uma cortina de fumaça, criaram uma sensação falsa de que o Corinthians tem um poderio no mercado que não possui, não que não tenha tamanho para isso, tem de sobra, mas porque está atolado em dívidas. O próprio novo presidente, ao assumir, disse publicamente que o cenário, na avaliação inicial deles, é pior do que eles imaginavam, ou seja, a herança da antiga gestão é pior. Então, eu acho impressionante como esse assunto ganhou corpo, como tanta gente que acompanha o dia a dia do Corinthians tratou como se fosse algo concreto, a falta de espírito crítico da mídia de São Paulo, da mídia corintiana, digamos assim, com relação a isso. Ninguém questionando, presidente, aqueles que perguntavam de onde vinha o dinheiro, de onde vem o dinheiro para pagar o Gabigol? Cadê o dinheiro? Como é que vai pagar o Gabigol? De que maneira você vai fazer isso? É um jogador caríssimo. E outra questão técnica, o Gabigol é o jogador que o Corinthians precisa para formar o seu time? É a posição adequada? É o cara que vai resolver? Será? O que pensa Mano Menezes sobre isso, que é o treinador que vai montar essa equipe que está passando por uma profunda reformulação? Então são várias perguntas que ficaram sem resposta, ficou um grande oba-oba. Então o Corinthians surfou numa onda como se a farra acabou. A farra acabou nada, não teve nem proposta, gente. Então assim, eu acho que os dirigentes do Corinthians fizeram ali o que lhes foi conveniente, o torcedor foi iludido, porque aquele que acreditou, né, foi iludido, e você vê aí na rede social, tá aparecendo um monte agora, de prints, de torcedor do Corinthians e tal. Para o Flamengo, já falei antes, repito, se houvesse uma proposta real, concreta e pagassem, poderia ser bem interessante vender o Gabriel para o Corinthians ou para outro clube, porque ele está no último ano de contrato e a pedida dele para renovar é muito elevada, acho que não vale o que ele está pedindo, 4 anos, tudo aquilo que já se foi publicado. Seria até interessante uma negociação depois desse tempo todo de clube, pela má fase dele do ano passado, mas uma proposta legal, que valesse a pena, né? O que não aconteceu. Então o problema não é nem o Gabriel sair e jogar no Corinthians, é que tem que ter uma proposta, não teve. Então você falar em desistir,
Sabe? Como assim desistir? Desistir do quê? É mais ou menos como um sedentário que fala, ó, desistir de correr a maratona de Nova York. Você não vai correr a maratona, você não treina, você não se prepara, você não vai correr. Me inscrevo, né? E depois, não vou correr. Você deve correr nem 5 quilômetros. Vai aqui na São Silvestre. São Silvestre subir a Brigadeira, moleza. Exato, eu me inscrevo para o ano que vem na São Silvestre. Só na Brigadeira. Nem nada, eu não consigo nem correr 5 quilômetros, vou correr 15, a subida da Brigadeira, não vou encarar. Tá entendendo? Então, se foi isso, o Corinthians, ele é o cara que anunciou que correu uma maratona, uma corrida de 15 quilômetros, e de repente ele não teve a menor condição. Repito, não é porque o Corinthians como clube não tem a condição, o momento não permite. E acho incrível como, ao invés de questionar os dirigentes sobre, vem cá, presidente, você está assumindo agora, falando que a situação do clube é pior do que você imaginava. Aí você quer trazer o Gabigol, além de vários jogadores, como é que vai pagar isso? Ah, mas vai entrar aqui um patrocínio, mas patrocínio vai entrar um dinheiro novo, então tem que acertar com o Rojas, que está publicamente aí reclamando, né? Pelo menos é o que saiu na imprensa, da imprensa do próprio Corinthians. Vamos acertar com a Argentinos Júniors, que tem lá um dinheiro para receber. Aí veio o negócio do Rodrigo Garro, que o Talheres ia vender, de repente o Talheres não confirmou a venda. O presidente não confirmou. Por que não confirmou? Né? Será que eles se informaram sobre a situação da Argentinos Júnior? Porque é possível. Se os caras lá em Córdoba lerem os jornais argentinos, o Olé, por exemplo, que é o jornal esportivo deles lá, já saiu matéria sobre isso. Tem que cair o dinheiro na conta, eles acreditam. Né? Exato, então como é que faz? E esse negócio do Moscardo atrapalhou mais ainda, porque o dinheiro que entraria mais rapidamente vai demorar mais tempo para entrar, porque o jogador teve esse probleminha no pé, vai fazer ali uma cirurgia, ele vai para o PSG, mas vai depois, então o pagamento que seria agora, né, fica para depois. Então isso já não vai oxigenar as finanças como agora. Então eu acho incrível isso, sabe? Eu acho que foi um momento muito ruim da imprensa esportiva que acompanha o Corinthians, porque zero espírito crítico, só alguma exceção ou outra, nenhum questionamento aos dirigentes com relação a como fazer isso, e acho impressionante tanta gente que ria do Flamengo, que o Flamengo não pagava, quando o Vampeta tirava sarro lá do Flamengo, que fingia que jogava e tal, riam aqui, achavam uma graça e não questionam o Corinthians. Aí o presidente novo fala que vai contratar o Gabigol, que é um jogador caríssimo, né? Em péssima fase, a fase dele foi muito ruim em 2023, mas é um jogador importante, jogador que tem muita história, jogador é ídolo do Flamengo, jogador caro. E a omissão do Marcos Braz que eu estava falando, que quando estava lá na reunião, foi jantar com o Rubão, né, que é o diretor de futebol, por que não chegou e perguntou, vem cá, Rubão, você está falando aqui publicamente do interesse do jogador, né? Estamos aqui jantando, vem cá, qual é? O que vocês querem, final? Qual é a proposta de vocês? Aí, digamos que não apresentou nenhuma proposta concreta, primeiro repórter que passasse perguntando, vem cá, o Marcos Braz, e aí? E o Corinthians e o Gabigol? Não tem proposta. Não tem proposta. Perguntei ao diretor, ele falou, não tem proposta, então não tem nada, cara. Eles não fizeram proposta. Pronto, bota logo tudo às claras. Aí alguém vai dizer assim, mas teve o Bruno Henrique com o Palmeiras e o Flamengo não se manifestou, mas o Palmeiras nunca se manifestou publicamente como interessado no Bruno Henrique. Só ficou no rumor. Nem se sabe se de fato o Palmeiras iria pagar aquilo tudo pelo Bruno Henrique. É diferente. O Corinthians se manifestou publicamente usando o nome do jogador sob contrato para fazer uma promoção da nova gestão. Foi isso que aconteceu. Aí, de repente, desistimos. E o Flamengo foi omisso porque permitiu isso. O Flamengo foi omisso. Fez papel de bobo, o Flamengo, o dirigente do Flamengo, permitindo que um jogador sob contrato, jogador importante do clube, fosse utilizado como ferramenta para uma promoção de uma nova gestão de um outro clube e, de repente, não queremos. E a proposta para valer, segundo as fontes do próprio clube, não chegou. E não sou só que estou falando, não. Mais colegas também confirmaram com pessoas do Flamengo que não chegou nenhuma proposta de verdade. Proposta que eu falo é proposta concreta. Está aqui, ó. Queremos levar o jogador. A gente paga tanto, dessa maneira, assim, sermos um atleta, eventualmente, e tal. E, enfim, é isso. Acho que foi mal o Flamengo, foi mal o Corinthians, que iludiu seu torcedor, foi mal a imprensa numa cobertura asséptica, sem espírito crítico, quase, bem chapa branca, vamos falar português, claro, bem chapa branca, de muita gente. Lamento. Fico triste de ver isso como jornalista. Tem gente que se aproveita desse momento. O que, Pedro, ontem quando eu saí do programa aqui, eu estava indo lentamente na Rádio Leste, para minha casa, São Paulo está vazio, me ligado, para celular do Corinthians, ligou, pode falar aí, amanhã o motorista do Gabigol, o cara que anda com ele, tá no apartamento dele em São Paulo, que ele tá indo para São Paulo para estar pro Corinthians. Eu falei, você tá maluco que eu vou falar isso, irmão? Aí o cara falou, está aí amanhã, terminou o programa aqui, me ligado, gente lá de dentro do Corinthians. Fala amanhã lá no programa, o motorista de Gabigol tá indo para São Paulo, para já ver o apartamento, tudo, aqui na Faria Lima. Aí eu falei, isso aonde, cara? Eu falei, não, aonde que eu vou embarcar nessa furada aí, ó? Aí à noite, eu dei meu berço, vi a Copa São Paulo um pouquinho o jogo. Claro. Eu tava vendo o jogo do Bahia contra o Joinville.
Começo da noite. Deu um sonozinho. Quando acordei, tá lá. Corinthians desiste de Gabigol. Todo mundo diz, eu sei, Baco na onda. E gente lá dentro do Corinthians, viu? Que me ligou. Olha, É a coisa de maluco, de vou embarcar nessa nada. esse é um assunto maluco mesmo, né? E a gente falou aqui no programa, as pessoas, a gente pode esquecer que a gente falou ontem, mas a maioria tem memória muito apurada, né? Não esquece do que a gente fala. A gente falou aqui várias vezes que era alguma coisa irreal, que era um valor muito alto, não se sabia exatamente qual era a relação, que nós falamos também que o Gabigol estava gostando muito desse flerte, para ele era muito bom, enfim, tudo isso que aconteceu. Veio para São Paulo o momento da posse, vamos chegar nos dias de hoje, momento da posse. Quando apareceu, antes do discurso do presidente Augusto Melo, uma foto do Marcos Braz lá, alguns pensavam que era uma pessoa parecida. Era ele ou não era ele que estava lá? Porque ele estava no meio de várias pessoas. Era o Marcos Braz. Muito bom. Aí, antes da conversa, o que muita gente imaginou? Acho que muitos dos meus companheiros também. É uma presença, digamos assim, diplomática. Né? De formalidade. Como o Augusto Melo, por exemplo, foi à posse do Marcelo Teixeira em Santos, o Marcelo não conseguiu chegar aqui, mandou um bilhete no caminho, lá que ele tinha problema de trânsito, não ia chegar em tempo, então ele não chegou. Mas aí estava lá o Marcos Braz. Poxa vida, é uma presença representando um co-irmão. Isso antes. Aí acontece a entrevista. E num determinado momento, o presidente do Corinthians fala isso que já foi dito aqui, o Mauro já abordou, confirmando que está com uma conversa adiantada, o caso Gabigol, na frente do Marcos Braz. Aí não é nenhuma leviandade ou loucura da imprensa entender que pode estar acontecendo uma conversa, se está adiantado ou não, mas pode estar acontecendo uma conversa. Com relação à proposta, tal, a informação de que não, o Mauro acabou de confirmar também, que não foi nada no papel, enfim.